Olá pessoal, boa noite, estamos aqui mais uma vez. O tema hoje será trajetória de vida. Vamos aguardar o pessoal entrar aí, né? Falar um pouquinho sobre o Alisson. O Alisson é médico, terapeuta, trabalho com emergência, trabalho com a clínica, tem a minha clínica, esse aqui eu estou na minha clínica, Instituto Manas Psique. E o que é o Manas? Manas representa o seu quinto corpo mental, né? Onde está o registro da sua alma, projeto de vida que nós carregamos. Naquele momento em que nós temos o processo de meditação, de lucidez, de discernimento sobre nós mesmos, estamos acessando o quinto corpo mental, que está no nome do Instituto, Instituto Manas Psique. E Psique significa alma, como foi colocado por Jung, por Freud, significa alma, que vem lá do grego. E essa forma que é colocada Psique é na mesma forma que é colocado na língua grega. Por isso que eu coloquei esse nome, Instituto Manas Psique. Então o Alisson não é só médico, o Alisson é terapeuta, mas não terapia convencional, eu trabalho com a energética, com a espiritualidade também. Porque o que mantém esse corpo funcionando e o que alimenta a consciência é a alma. E tudo está conectado nisto que vem da consciência de cada um. O que manifesta esse corpo físico, que é apenas a vestimenta desta alma, está pautado, fundamentado no Manas. Como já havia dito também Márcia Marins. Um abração, Márcia Marins. Então, aguardando o pessoal para a live de hoje, tema trajetória de vida. Eu vou colocar alguns assuntos que vocês vão pensar a respeito. Durante a live eu vou explicar o que é isso. Você já ouviu falar sobre átomo ultérrimo? Átomo ultérrimo. Já ouviram falar sobre darwinismo quântico? Vou explicar um pouquinho de cada coisa dessa no decorrer da live. Estamos aguardando mais um pouquinho, já vamos começar. Obrigado pela presença de todos. Vocês podem acompanhar também os vídeos, as lives estão gravadas pelo YouTube, só colocar Manas Psique vai aparecer. Quem não conseguir ver a live hoje ao vivo, pode acompanhar depois. Pelo próprio histórico do Instagram ou pelo YouTube. Só colocar Manas Psique vai aparecer. Eu, Alisson, com as informações lá, e podem fazer perguntas depois também. Então vamos lá. O que vocês pensam e entendem sobre trajetória de vida? Como cada um pensa sobre isso? Eu vou falar um pouquinho pautado não só no decorrer da vida física. Quando nós nos projetamos, quando nós nos afinizamos no projeto antes do nascimento, estabelecemos um vínculo de conexão com a nossa família de origem. E isso acontece antes desta consciência do plano físico. Eu vou dar um exemplo como se fosse uma trajetória de um rio, desde a sua origem na fonte até a sua finalização lá na fossa. Então toda alma, quando ela toma consciência, ela se prepara para o nascimento, para o que vai ser a sua trajetória de vida em uma determinada encarnação, ela começa a se preparar lá da nascente, do início deste nascimento, lá do útero, lá durante o processo de parto. Mas antes de acontecer isso, o que acontece? O que se procede nesse acontecimento, neste momento? Esta alma, ela tem um processo de vibração, esta alma vibra em uma frequência vibracional, e esse processo de vibração vai determinar o exato local, momento e qual a família, qual a cidade, estado, país em que esta alma irá nascer. Começa lá na fonte do rio. Quando uma gota vai nascer numa fonte, ela vai nascer de acordo com a nascente em que ela pertence. E quando ela nasce, ela vai percorrer toda essa trajetória que vem desde a nascente até o final, a finalização desse percurso desse rio, que passa por vários territórios, várias quedas, represamentos, que são os percursos da nossa vida. E ao finalizar essa trajetória do rio, que é o final da trajetória da nossa vida, nós nos encontramos em um outro patamar de consciência, que é a finalização de uma vida terrena. Mas não é a finalização da vivência da trajetória desta alma.
Então, quando o Alisson ele se programa para o nascimento em corpo físico, o Alisson se prepara e se apresenta para os pais que irão recebê-lo. É um processo de encontro em que eu me identifico através do meu nome. Então as pessoas acham que o nome que nós temos foi escolhido pelos nossos pais. Na verdade, não funciona dessa forma. O que acontece é que o nome em que o Alisson carrega, o nome em que a Patrícia carrega, o nome da Michelle, o nome da Adriana, o nome das pessoas, eles remetem exatamente o padrão de vibração em que emite um som esta alma. Então, quando o Alisson ele pronuncia o nome Alisson, isso representa o padrão vibracional que é emitido através de um som, este nome na alma do Alisson. Então, na verdade, o Alisson não tem esse nome porque foi escolhido pelo pai e pela mãe do Alisson. O Alisson tem esse nome porque a minha alma vibra numa frequência vibracional que, se nós formos colocar numa escala de som, este som se assemelha ao nome Alisson. Existem vários conhecimentos que o Alisson vai passar para vocês. Alguns parecem muito estranhos porque porque já é uma novidade, não é comum. Ainda mais vindo de um médico e de um terapeuta falando isso. É algo que não é comum neste plano físico, mas que para alguns, com o tempo, se fará mais claro, mais certo, mais tranquilo para o entendimento. Alguns em vida, outros em pós-vida. E tudo está certo como está. Então, quando o Alisson se prepara para a apresentação, para o encontro com os pais que irão recebê-lo neste plano físico, ele se apresenta pelo nome dele, e existe uma ressonância, um padrão de comunhão entre estas almas. O Alisson, o pai do Alisson e a mãe do Alisson. E para acontecer isso, o que tem que ter? Tem que haver uma sintonia no processo vibracional destas almas. Então não teria como o Alisson nascer na família que ele nasceu, com os pais que ele teve, com os irmãos que ele teve, na cidade que ele nasceu, no estado que ele nasceu, no país que ele nasceu, no continente que ele nasceu, nem no planeta que ele nasceu, se ele não entrasse em sintonia vibracional semelhante a este planeta, a este continente, a este país, território, estado, cidade e família. Porque se não estivesse na sintonia deste local, com estas pessoas que fazem parte do meu círculo familiar, eu não nasceria e não existiria fisicamente aqui. Eu poderia ter a consciência de um plano astral, mas para vingar este nascimento em plano físico, eu tenho que vibrar na exata sintonia que vibra este continente. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas, quando falecem, quando morrem, elas pedem, a família costuma enterrar essas pessoas na cidade que nasceu? Isso é uma forma de gratidão desta alma por onde ela deu início à vida, a trajetória de vida encarnada. É uma contribuição, a gratidão àquela terra que o recebeu. E você vai devolver para aquele ambiente todos os nutrientes físico-químicos que fizeram parte da constituição física do seu organismo. É uma forma de agradecer pela natureza por tudo que contribuiu para o seu nascimento e a sua formação física nesta vida. É muito comum. Mas e os casos das pessoas que não são enterradas na cidade de nascimento? Aí a gente entra em um outro parâmetro. Existem almas que não ficam em uma mesma cidade ao nascimento e vão percorrer vários continentes ou várias cidades, ou mudam de cidade e vivem ali a vida inteira, e elas morrem naquela cidade, elas fazem a passagem naquela cidade, sem ser a cidade de origem, e são enterradas naquela cidade. O que acontece? Na trajetória de vida, vamos lá para a nascente, lá para a fonte. Quando nascemos de acordo com o nosso padrão vibracional. É o que é mostrado no mapa natal, no mapa astral. De acordo com a conjuntura dos astros da época, e isso não remete somente aos astros, remete ao padrão vibracional desta alma. Então nada é por acaso, tudo existe um motivo, tudo existe uma explicação.
Então, de acordo com as conjunturas do padrão vibracional da alma do Alisson e dos astros do dia do nascimento, daquele momento exato, daquela hora exata, não teria outro momento, outro horário que o Alisson poderia nascer naquele local. Porque tudo é um emaranhado, é uma conexão de tudo que está interligado, não só dentro da Terra, mas fora da Terra. Se nós formos observar através dos estudos, seja da mitologia, seja da astrologia, seja da sociologia, de tudo que existe conhecimento da Terra, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, as civilizações antigas já estudavam e já colocavam sobre isso. É que nós perdemos esse conhecimento milenar que vem através da humanidade por gerações e gerações, porque nós esquecemos de cuidar da nossa essência e passamos a cuidar mais do físico, de algo que é físico, principalmente após a era industrial. Esquecemos disso, que há muito tempo já vem arquivado na memória da humanidade da Terra. E no decorrer deste nascimento, no decorrer do percurso da trajetória deste rio, o Alisson passa pela vida dele, pela trajetória da vida dele, assim como todas as pessoas. E neste percurso do rio, quando você observa a margem do rio, as pessoas que lhe acompanham neste caminhar, neste percurso, seja neste navio, seja neste rio, seja neste bote, seja a forma que você está navegando no seu percurso, quando você preste atenção, quando você dá atenção e você observa e vivencia cada momento deste percurso, você assimila mais informações e adquire novos conhecimentos para o seu processo de evolução. As pessoas que vivem a vida de uma forma mais acelerada, sempre olhando para frente, os desafios que vêm à frente no percurso deste rio, no percurso desta vida, se preocupando mais com o que vem depois do momento que você está naquele percurso do rio, naquele percurso da sua vida, da sua trajetória, eles se perdem em muitas questões do aprendizado da própria vida. Porque eles perdem a oportunidade de observar à sua margem, ao seu redor, quem lhe acompanha, os acontecimentos que sucedem ao seu redor. E quando nós somos convidados a parar nesta margem de um rio, seja em uma curva, seja em um momento em que esse rio está mais calmo, e você se permite este momento por estar atento ao momento presente e não vivenciando o futuro, ou não se prendendo a sentimentos do passado, você aprende mais coisas, vivencia momentos que não são perdidos e consegue passar para a próxima etapa da sua vida sem se sentir como um vazio, como algo que ficou para trás. Então, durante a trajetória da nossa vida, devemos dar tempo ao tempo em tudo que nós vivenciamos. Hoje, mais cedo, quando eu postei um vídeo sobre o caos, o que é o caos? O caos vem à nossa vida como vem as águas turbulentas de um rio. Muitas das vezes você não entende aquele momento do caos, da turbulência, porque não temos naquele momento uma maturidade, um discernimento para entendermos o que está acontecendo. Mas quando temos a certeza de que aquilo é necessário para o nosso bem, mesmo sem ter a consciência, quando somos ignorantes em determinados assuntos, nós conseguimos passar por essa turbulência, por este caos, e lá na frente conseguimos entender que foi melhor para nós. Conseguimos entender tudo? Não, porque somos crianças e estamos em um processo de aprendizado. Somos almas primitivas, mas evoluímos e aprendemos dia após dia. E durante essa trajetória, se você se permite vivenciar o presente o tempo inteiro, você observará a margem do rio, as plantas, os animais, as pessoas que estão com você nesta trajetória, que muitas das vezes essa trajetória, essas pessoas que lhe acompanham, seja a família, seja amigos, sejam pessoas que apenas passam e que embarcam nessa trajetória com você, elas embarcam com um propósito, compartilhar informações com você. Às vezes, este navio que você está
Este barco que você está, este bote que você está, ele precisa parar em uma margem para o refazimento, para reabastecer. E neste momento é necessário você descer até essa margem e se conectar com o que está acontecendo naquele momento da sua vida. Então, muitas das vezes, nós paramos para pensar se a nossa vida não está muito parada, não está muito estagnada, porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo com nós e não damos atenção ao nosso redor. O universo, ele sempre está nos convidando para um momento de reflexão e de observação de tudo que está ao nosso redor. Tudo que acontece conosco não é por acaso. Se estamos em um momento da vida em que temos a impressão que está tudo parado, está estagnado, que não anda, significa que existem processos que estão acontecendo com você, que você ainda não prestou atenção, que você ainda não deu atenção. Porque, na verdade, o seu foco está em algo que não tem valor naquele momento. Por isso, a importância do processo meditativo. E como se dá esse processo meditativo? Não é só através da meditação. O processo meditativo é quando você presta atenção no que está acontecendo naquele momento da sua vida, naquele exato momento presente. Quando você acorda, quando você vê um passarinho na janela, quando você vê o nascimento do sol e você presta atenção naquele momento do nascimento do sol, daquele pássaro que se apresenta a você, seja a forma de for, um bem-te-vi, um beija-flor, aquilo é um sinal que o universo está lhe chamando a atenção para o presente momento. Cuidar, prestar atenção e aprender com aquele momento que se apresenta à sua frente, naquele momento da sua vida. As pessoas que deixam de vivenciar o presente momento da vida dela, elas perdem a oportunidade de crescimento. Não acontecerá esse crescimento? Acontecerá, mas retarda este processo. Ele irá postergar este momento para um momento futuro. As pessoas que têm mais atenção, que têm mais discernimento, mais maturidade para observar o momento presente e se fixar neste momento presente com tranquilidade, com respeito, não se cobrando, não julgando pelo que está acontecendo e respeitando o tempo de cada um, de tudo que acontece ao seu redor, são pessoas que aprendem mais, sem peso, sem culpa e sem julgamento. Então, quando nós descemos nessa margem e nós vivenciamos o que o universo, o que a natureza nos apresenta naquela margem, com as pessoas, com a natureza, que nós fazemos parte de tudo isso, nós estamos plenos daquele aprendizado momentâneo e nós conseguimos embarcar novamente nessa jornada na nossa vida, neste bote, neste barco, neste navio, para prosseguirmos nessa jornada. E quando nós passamos por outros caminhos, algumas vezes sentimos a necessidade de pararmos mais um pouco. Por isso que devemos ter atenção a nós mesmos, observarmos o que é necessário, o que sentimos que é importante para nós naquele momento da vida. Ter angústia, ter ansiedade, remete a algo que vai acontecer, que possa acontecer e que nem sempre temos a certeza. Porque nós carregamos a falsa ilusão de controle. Achamos que temos o controle. Na verdade, não temos o controle. Mas quando nós estamos centrados, equilibrados, em harmonia conosco mesmos, nós conseguimos entender que aquilo é para o nosso bem. E não temos medo, não temos ansiedade. Quando você presta atenção na sua respiração, no início do seu dia, no percorrer do seu dia, e ao finalizar o seu dia e entender que aquilo foi um processo de aprendizado, que foi um processo benéfico para a sua trajetória de vida, para o seu caminhar, isso sinaliza que você está em conexão com você. Você está ligado com o seu mental superior. Consequentemente, você terá uma noite mais tranquila, sem tantos questionamentos, sabendo que aquilo foi o que você conseguiu para aquele dia. E não devemos ter dúvidas sobre os aprendizados. Aprendemos exatamente aquilo que é necessário para aquele momento. Se não conseguimos aprender tudo o que queremos naquele momento, significa que ainda existe uma nova oportunidade, um novo momento. Depende do tempo de cada um. E tudo está certo como está.
Então, o que acontece? Quando você conhece, quando você para em uma margem, quando você conhece as pessoas, isso eu já falei, as pessoas elas trazem na vida delas consciências, memórias e conhecimentos que serão trocados nestes processos de relacionamentos, de vivências. E quando você se permite interagir com o meio ambiente em que você está, que no percorrer dessa trajetória de vida você se permite, eu quero parar nesta margem do rio, eu quero conhecer este local, eu quero viver o momento com essa família, com esse companheiro, com essa companheira, com este colega, com esse ambiente, você se permite vivenciar com o meio ambiente e trocar informações que serão úteis no seu caminhar. Quando nascemos, a nossa alma ela carrega uma consciência de informação que representa 50% do que você tem que aprender em uma encarnação. Os outros 50%, eles serão armazenados, eles serão adquiridos no decorrer da encarnação, da vida. Então, quando o Alisson nasceu, a consciência, o grau de conhecimento, as informações que o Alisson carregava do nascimento representam somente 50% do que o Alisson deveria aprender nesta vida como Alisson. Os outros 50% serão adquiridos no decorrer da minha vivência nesta encarnação como Alisson. Destes 50%, 25% será adquirido se eu me permitir interrelacionar com as pessoas, expressar as minhas informações e adquirir informações dos outros através das vivências. E os outros 25%, para completar esses 100%, serão adquiridos no processo em que eu interagir com a natureza, com os aprendizados da natureza que estão a me oferecer através do universo. Plantas, animais, o sol, a chuva. Então, para completar os 100% de uma encarnação, eu já trago 50% de aprendizado de outras vivências desta alma. 25% serão armazenados através da minha relação com as pessoas, com os seres humanos, e os outros 25% para completar 100% serão adquiridos através da minha vivência com o mundo material. E este mundo material compõe tudo, plano astral, plano físico, tudo que está ligado. Que não existe somente o físico. Para existir o físico, existe uma consciência, um padrão de vida ali, energética do plano astral junto. Tá ok? E nesse caminhar existe uma coisa que é o poder, a capacidade de captação de aprendizado de cada alma. Já falei sobre inconsciente coletivo, já falei sobre campo morfogenético, já falei sobre as criaturas que nós criamos, que muitas das vezes vêm de uma vida e outras que adquirimos aqui, criamos aqui individualmente e nos relacionamentos, sejam conjugais, sejam profissionais, de amizade, seja a forma que for. Isso tudo está embutido nesse aprendizado dos 25%. Aí tem uma coisa chamada átomo ultérrimo. Já ouviram falar sobre átomo ultérrimo? Vou tomar uma aguinha só para molhar a boca aqui, a Fora está falando demais. Então vamos lá. Átomo ultérrimo. Então o Alisson, na trajetória da vida dele, o Alisson nasceu lá em Goiânia, lá em Goiás. Então o Alisson ele resolveu que aos 17 anos iria sair de Goiânia para estudar fora de Goiânia. Mas por que o Alisson foi estudar fora de Goiânia? O que aconteceu? Ele não poderia ter ficado em Goiânia? Ele poderia ter ficado. Mas aí a alma do Alisson, ele necessitava de uma informação que não existia naquele ambiente em que ele nasceu. Aí o Alisson foi buscar essa informação que esta alma necessitava em um outro lugar que continha a exata informação que seria importante para o despertar da consciência da alma para o Alisson chegar onde ele está hoje, aqui em Fortaleza, falando com vocês agora na live sobre trajetória de vida. Então o Alisson percorreu muito. Então por que o Alisson percorreu? Saiu de Goiânia, passou por vários locais até chegar aqui em Fortaleza. Porque existe uma coisa que, no universo que chama-se átomo ultérrimo. O que é o átomo ultérrimo? Tudo quanto é forma de conhecimento, de informação que existe no universo, ele é armazenado no átomo ultérrimo. Então, quando o Alisson precisa de uma informação
para despertar um novo conhecimento da trajetória do Alisson, de qual o caminho, qual a curva que ele deve seguir na trajetória desse rio, quando ele tem que desviar para a esquerda, quando ele tem que desviar para a direita, se ele tem que parar um tempo em uma margem, vai definir o grau de necessidade que esta alma do Alisson tem de adquirir novas informações. E quando o Alisson para em uma margem, quando o Alisson muda de cidade e ele passa a viver a vida dele em uma cidade diferente, com pessoas diferentes, ele adquire através deste ambiente em que ele está consciências, informações que estão armazenadas no átomo ultérrimo daquela região. Então o Alisson carrega na consciência da alma dele átomos ultérrimos, que são campos de informações que fazem parte da minha alma e em que eu adquiri não só em uma vida, em várias vivências. E durante o meu caminhar nessa trajetória de vida, quando eu passo por uma cidade, quando eu passo por um país, por uma região, por uma família, por uma sociedade, eu adquiro neste ambiente essa consciência, esse conhecimento que está armazenado no átomo ultérrimo. Então, tudo no universo existe a presença deste átomo ultérrimo, que são como se fossem campos de informações, partículas de informações em que nós somos conectados o tempo inteiro com isto. Utilizaremos isso naquele momento? Nem sempre, mas será necessário para carregarmos durante o nosso processo evolutivo para nos ajudar. Porque mais para frente o universo irá nos mostrar o momento exato em que iremos utilizar essa informação. Então o Alisson fez medicina. Antes de fazer medicina, o Alisson fez formação holística para jovens na Unipaz, depois fez medicina, depois fez terapia integrativa em bioterapeutas lá no Instituto Biosegredo de São Paulo. Depois eu vim parar em Fortaleza. Estou trabalhando aqui tanto com a psicoterapia sistêmica, quanto com a terapia integrativa e a medicina também. E este campo de informação ele vai sendo armazenado. Só que como ele será armazenado? O átomo ultérrimo ele vibra em vários padrões. Ele não vibra no padrão de conhecimento somente de luz. Ele pode vibrar em um padrão de conhecimento mais denso, de sombra também. Vai depender do grau de vibração em que o Alisson vibra. Se o Alisson ele emite um padrão de vibração mais denso, ele vai procurar essa informação em átomos ultérrimos que estejam neste padrão vibracional mais denso. Então, aquelas pessoas que direcionam a trajetória de vida dela para um caminhar mais sombrio, mais nebuloso, significa que ele vibra neste padrão e ele será direcionado para zonas da Terra, regiões da Terra que vibram neste mesmo campo, onde contém átomos ultérrimos, que são consciências de informação, padrões de informações que trazem o mesmo grau de informação a que ele vibra. Então não vai despertar mais, mas vai contribuir para que ele continue naquela jornada, para abrir novos mecanismos, novos portais para ele se direcionar naquele momento. Por que isso é importante, Charles? Isso é importante para você tomar a consciência de que você é responsável pelo que acontece na sua vida. Então, quando a sua alma procura informação para o seu caminhar, vai depender do que você escolheu na sua vida como sendo importante para você. Se você escolheu na sua vida como sendo importante status social, manter a aparência, viver de aparência, satisfazer algo que não condiz com a realidade do processo evolutivo, de uma envergadura moral mais elevada, você será atraído para regiões da Terra, para campos conscienciais da Terra, em que contenham átomos ultérrimos, informações que vibrem neste mesmo padrão que você, padrões mais densos. Se você busca informações, se você vibra em informações que condizem com uma realidade mais plena, mais leve, de uma envergadura moral mais elevada, você será atraído de acordo com o campo sensorial, emocional, que é a psicosfera da Terra, de acordo com esse padrão mais elevado. Consequentemente, as portas que irão se abrir para você serão portas que vibram neste mesmo padrão de padrões mais elevados, de esferas morais mais elevadas. Então, o que diz a respeito de você, como será o seu futuro, isso será consequência de como você cuidou do seu presente, de como você vibrou e fez para a sua vida no seu presente.
Então, no percorrer da sua vida, no percurso da sua trajetória de vida, nesse percurso do rio, você quem delimitará, você quem decidirá como será o percurso. Por isso que é importante nós termos a consciência da responsabilidade que nós temos perante a nossa vida. E não carregarmos a culpa como sendo do outro, colocando como tudo sendo responsabilidade do outro. Então passou por uma margem, vivenciou com algumas pessoas a natureza, e aquilo já adquiriu toda a informação que é necessária para o seu processo, você tem que partir. Por que nós vamos insistir em ficar num local que já não contém informação, que já não é mais útil para a nossa jornada? As informações elas são úteis até um determinado momento, até um momento que a sua alma está aprendendo. A partir do momento que já não tem mais utilidade essa informação, você tem que saber subir no seu barco e seguir a sua trajetória. Mas por que nos apegamos aos sentimentos, aos momentos, às situações, às regiões? Porque muitas das vezes temos insegurança por questão de falta de amor próprio, imaturidade, porque depositamos no outro a responsabilidade na nossa vida. Ter amor é saber o momento exato de partir. Ter amor é saber que cada um tem o seu momento e respeitar que cada um pode ficar naquilo que ele tem consciência, que ele suporta. Muitas das vezes, em relacionamentos, as pessoas querem levar o outro junto, mas não conseguem porque o outro não tem maturidade para entender isso, ou porque não é o momento daquela pessoa, daquele ser, daquela unidade modificar, porque ele tem algumas coisas para aprender naquele ambiente que ele está. Então, como eu falei para vocês, quando você para em uma margem, você conhece alguém naquele ponto que você parou da sua trajetória de vida, e essa pessoa ela ainda tem informações para aprender naquela região, mas você já aprendeu e sente que tem que seguir a sua jornada, muitas das vezes é danoso, é penoso você partir porque você cria um vínculo afetivo com essa pessoa e você quer levar essa pessoa junto com você. Mas você tem que ter amor e respeitar sobre isso. Por isso que os divórcios, as separações, as despedidas são tão danosas. Existe o sofrimento, o apego. É fácil? Não é fácil, mas é necessário para o aprendizado de cada um. E aí, no decorrer dessa trajetória, passamos por vários aprendizados, por várias informações em que as pessoas, em que a natureza nos fornece. E como que isso pode ser adquirido em pessoas que têm uma dificuldade de interrelacionamento, de comunicação? Todos nós aprendemos, independente se a pessoa é mais extrovertida ou introvertida. Então, quando a pessoa ela tem uma dificuldade de expressar os sentimentos, de manifestar tudo que ela sente em relacionamentos, em vivências do dia a dia, ela não vai deixar de adquirir informações, porque somos um campo emocional, temos uma alma que ela vibra, estamos todos conectados. E quando entramos em contato em um ambiente, isso é um tempo muito rápido. Quando eu adentro em um local, quando eu entro em uma cidade, ou quando eu entro em um ambiente. Um exemplo que eu estava dando essa semana para uma colega, sobre egrégora. O que é egrégora? Quando você entra em uma igreja, quando você entra em um centro, quando você entra no seu quarto, quando você entra na sua casa, na casa de outra pessoa, no momento exato em que você entra, você capta um padrão de energia naquele ambiente, sem você ter consciência do que é isso. Por quê? Porque todos somos médiuns, todos captamos informações, porque temos sensibilidades, temos um campo emocional, um campo consciencial que capta essa informação. Quando a pessoa tem mais sensibilidade, mais maturidade emocional e espiritual, elas conseguem entender o que está naquele campo. E elas conseguem entender se aquilo é benéfico ou maléfico para ela. Isso determina o tempo de permanência sua naquele local. Então a egrégora, ela determina o padrão emocional, o padrão consciencial que existe naquele ambiente. Então quando o Alisson ele adentra em uma igreja católica, quando ele entra em um centro espírita, em um templo budista, em uma sinagoga, eu vou captar aquela egrégora daquele momento, daquele templo. Porque ali entram pessoas que comungam com o mesmo padrão vibracional de pensamentos e isso fica impregnado naquele ambiente. É uma egrégora do ambiente. E quando eu adentro neste local,
ou quando eu entro no meu ambiente, quando é o meu lar, que ali é o meu ponto seguro, que é o meu local que eu me sinto bem, que eu faço a minha recuperação energética, ali já está no ambiente, já está na egrégora que condiz a minha realidade, que me dá paz, tranquilidade. Mas isso se eu cuido do meu equilíbrio, do ambiente em que eu convivo. Se eu não cuido, consequentemente eu sinto mal-estar no meu próprio lar. E quando eu entro neste ambiente, existe uma teoria agora, só que foi dado um nome a essa teoria, que já existe há muito tempo, que se vocês quiserem pesquisar, existe uma pesquisa, estudo científico, que foi pautado em um centro acadêmico japonês, chinês e italiano, chinês, italiano e alemão, são 3 equipes que estão pesquisando sobre isso. Darwinismo quântico. Como que funciona isso? Tudo no universo é átomo, tudo no universo é energia. Quando você entra num ambiente, por exemplo, se eu entrar aqui no meu consultório, quando entra uma pessoa no meu consultório, ele vai captar toda a informação que passou por aqui. Independente se você ficou 1 minuto ou 1 hora nesta sala aqui, você vai captar automaticamente. A sua alma, ela capta essa informação, porque quando você adentra neste ambiente, você é bombardeado através desse campo de energia, que na física foi colocado como os átomos, toda a estrutura física do átomo, que eles carregam informações, que eles bombardeiam o seu organismo e essa alma capta todo esse campo de consciência de informação do ambiente, automaticamente. Só que você vai entender tudo que existe naquele ambiente? Não. O Alisson ele vai conseguir entender aquilo que faz conexão com o que o Alisson carrega de conhecimento. Por isso que é darwinismo quântico. Lembra da teoria do darwinismo, seleção natural? Então a sua alma, quando ela adentra em um ambiente, ela vai captar daquele ambiente aquilo que faz sentido para ela. A nossa alma ela vai selecionar o que é importante para você naquele momento. Mas isso não significa que você não capta tudo. Nós captamos tudo que está no ambiente, independente do que seja o campo de informação. Mas nós teremos consciência e utilizaremos aquilo que faz sentido naquele momento em que a nossa alma tem a consciência daquilo. O padrão de evolução de consciência que eu vibro naquele momento. Mais para frente, no trajetório de vida da alma, do Alisson, ele vai caminhando nesse trajetório do rio. Lá na frente ele pode se deparar com uma situação em que tenha que utilizar uma dessas informações captadas lá atrás pelo Alisson. Então isso já foi dito. No universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo é utilizado. Não tem como se perder nada. Tudo é uma forma de aprendizado e tudo tem um sentido. Nada é por acaso. Vocês entenderam sobre darwinismo quântico? E quântico por quê? Quântico é muito rápido. É isso que eu falei. Não importa se você ficou 1 minuto naquele ambiente, naquela igreja, naquele templo, ou se ficou 1 hora, você vai armazenar as mesmas informações. Vai depender do grau de maturidade da sua alma para entender o que está armazenado, o que está naquela egrégora, o que está presente naquela egrégora de acordo com as pessoas que vivenciaram isso. Se você vai, quando você viaja para uma cidade, um país, e entra em um lugar, uma casa, um templo, algo que seja muito antigo, você vai assimilar o que foi vivenciado naquilo durante várias encarnações, durante várias vivências, eras atrás. E isso muitas das vezes te deixa em um desconforto que você não consegue entender o porquê. As pessoas atualmente, principalmente as novas crianças, os adolescentes de hoje, eles têm mais sensibilidade para conseguir entender sobre isso. E a Terra passa por um processo de amadurecimento que as pessoas estão percebendo a necessidade de entender tudo que está ao seu redor e como isso interfere no seu bem-estar naquele momento. E não se permite ficar em ambientes que não tragam a paz, o equilíbrio e o bem-estar naquele momento. E sai. Sempre que eu passo por um local que eu não me sinto bem, eu não permaneço naquele local. Então, na trajetória de vida, nós devemos prestar atenção sobre isso. Se você está na sua trajetória de vida e sente a necessidade, pare em um lugar, conhece as pessoas e sente bem, significa que existem informações que condizem com a realidade, com a necessidade da sua alma naquele momento da sua trajetória de vida. Então aproveite o momento, vivencie aquele momento sem medo, porque a sua alma está sendo convidada, está sendo recebida naquele ambiente, porque é necessário. Então o Alisson mora em Fortaleza, vivencia em Fortaleza, por quê? Porque aqui tem muita coisa para o Alisson aprender, muita coisa mesmo.
O Alisson fica muito tempo aqui. Pode ser que eu fique até a passagem. Vai depender do que o universo, a natureza está trazendo para mim. As pessoas daqui. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender. Volta muito tempo ainda. Alisson, mas você não tem vontade de voltar para Goiânia? Já me perguntaram essa semana. Não tenho vontade de voltar para Goiânia, porque já aprendi muita coisa lá. A gente vivencia. Eu já sabia que eu tinha que sair de Goiânia. Saí de Goiânia com 17 anos. E tem muita... Minha família está lá. Pai, mãe, irmãos, parentes, todos estão lá. Temos a comunicação. Conversamos, vamos lá, vou lá, eles vêm aqui. Agora com a pandemia reduziu muito, claro, mas não deixamos de ter contato. Eu sei que eu nasci por lá. Eu preguei toda essa consciência que eu adquiri dessa forma física, vem dessa região. E eu já expliquei para isso. Isso para vocês. Às vezes o Alisson tem a vontade de comer algo que remete à sua terra de origem. Então o Alisson ele gosta de comida caipira, de comida lá de Goiás, comida mineira, o Alisson gosta. Porque o Alisson carrega no corpo físico dele elementos naturais que fazem parte daquela região. E quando às vezes eu necessito me alimentar de algo que se assemelha àquela energia dos elementares da região que eu nasci. Então é muito comum, às vezes, a pessoa viaja para fora do Brasil e ela alimenta-se bem, mas ela não se sente bem. Por quê? Porque ele não condiz com a realidade que é o corpo físico dela. Então, muitas das vezes, quando o Alisson está fora do Brasil, ele tem necessidade de comer feijão, ou ele tem necessidade de comer uma galinha caipira. Por quê? Porque condiz com a realidade que eu nasci neste plano, nesta encarnação, que é o Goiás, lá em Goiás. Assim como o cearense, quando ele sai do Ceará, que ele vai para fora do Ceará, às vezes ele vai ter vontade de comer algo que seja típico do Ceará, porque condiz com a realidade do corpo físico dele, que traz esse quanto energético, ele traz uma harmonia, um equilíbrio, uma paz para aquele momento que ele está vivenciando fora do Ceará. E isso é você ter atenção a você, é você estar conectado com isso aqui que condiz com o seu corpo. O corpo que reveste a sua alma, a vestimenta da sua alma. Isso é respeitar, é cuidar de você. Então quando a pessoa fala assim, deu vontade de comer arroz, feijão, se você está fora do Brasil, por quê? Significa que essa pessoa ela está em conexão com a origem dela. É você respeitar e ter gratidão pela sua origem, gratidão pela sua pátria. É o reconhecimento da importância da sua origem. Da mesma forma, quando você tem necessidade de voltar lá na sua terra natal, lá nos seus familiares, é uma necessidade, é um agradecimento pela sua origem, por todos que lhe receberam nesta encarnação. Então, quando nós vivenciamos na trajetória da nossa vida, no percurso desse rio, de forma intensa e plena, naquele momento que nós paramos na margem, com as pessoas que vivenciamos, nós estamos exercitando um momento de aprendizado pleno. Quando nós nos preocupamos com o que vai acontecer no futuro e deixamos de vivenciar aquele momento presente com as pessoas que estão ao nosso redor, com o ambiente em que nós convivemos, nós perdemos a oportunidade de aprendizado e de crescimento. Mas tudo no universo funciona como uma espiral. Se naquele momento você não tinha maturidade, discernimento, lucidez para entender que aquilo era necessário, lá na frente, como uma espiral que acontece em todo o universo, a mesma situação lhe será colocada pelo universo para você aprender. Então sempre temos oportunidade, não importa, se hoje não deu, é o que eu falo, não deu para fazer hoje, paciência, amanhã a gente faz. Sempre teremos novas oportunidades. Não dá para fazer em uma vida, não tem problema. Agora, para quem não acredita, quem acredita que existe só uma vida, aí é complicado. Por isso que é bom a consciência. Quando temos lucidez, consciência, a vida fica mais leve. Ela fala por isso que o espírito é tão tranquilo. Não, não é só espírita não. Na maioria das vezes, os espíritos são os mais complicados, são os que têm mais problema quando fazem a desencarnação, quando fazem a passagem. As pessoas que vivenciam o momento, vamos dar um exemplo, lá no interior do Ceará, lá no interior do Brasil, lá no interior de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo, do Amazonas, do Amapá, seja onde for. Aquela pessoa simples, que não tem conhecimento, mas ela vivencia o dia a dia dela, pleno, sem medo, curtindo cada momento, essa pessoa ela facilmente terá uma passagem sem medo,
sem angústias, porque ela não deixa de vivenciar o que ela tinha que viver. As pessoas que vivem ansiosas, pensando somente no futuro, no que vai acontecer, e não vivem de forma tranquila, o que o universo lhe apresenta naquele momento, e aproveita cada momento da sua vida, essas pessoas que não conseguem fazer isso, elas vivenciam, passam essa trajetória de vida sempre com algo como vazio, sentindo que falta algo. Por quê? Porque o universo, aquela margem que ele apresentava, algo para preencher esse vazio, algo para ser carregado nesse percurso do rio, que poderia ser trago neste barco, neste bote, neste navio, como uma ferramenta de aprendizado e você não parou para pegar essa informação, isso fará falta lá na frente. Você sentirá o tempo inteiro que tem algo faltando, porque você não se permitiu estar presente naquele momento da sua vida. Por isso que tudo que nós vamos fazer, devemos estar 100% centrados naquele momento. Isso é o quê? É um respeito a você mesmo. É estar centrado em você. Quando o Alisson está aqui conversando com vocês, e ao mesmo tempo está pensando em outra coisa que não seja a live, conversar sobre a trajetória de vida, sobre o Alisson aqui neste momento, sobre vocês, isso significa que eu não estou centrado aqui, eu não estou conectado com vocês. Por isso é que tem a importância, por isso que é necessário estarmos presentes conosco mesmos. Porque essa situação de estarmos presentes aqui nos facilita absorvermos mais informações para o nosso caminhar. Aí que vai ficar salvo no Instagram, sim. Temos perguntinhas aqui. Comentários. Temos um comentário aqui da doutora Alessandra Souza, né? Ale Souza. Essa informação átomo-térreo traz uma claridade absurda para entender as diversas escolhas que me fizeram chegar aqui em Fortaleza. Igual eu, né? Ótimo. Que bom que a informação ajudou. Então, o Alisson traz informações que às vezes as pessoas, nossa, de onde que vem isso? O universo, ele sempre nos presenteia com informações. Como que o Alisson achou sobre átomo térreo? O Alisson achou sobre isso quando eu estava pesquisando sobre... Engraçado. Eu trabalhava sobre consciência, sobre informações que as almas trazem para nós. E que nós informamos aos outros. Que a nossa alma carrega e que os outros carregam. E que o meio ambiente nos fornece também. Então, uma vez eu vendo sobre histórias sobre átomos, eu vi sobre isso átomo térreo. Vocês podem estudar que tem isso escrito também. Tá? E vocês vão entender sobre isso. Por que o Alisson achou isso? Porque o Alisson parou naquele momento que foi necessário um aprendizado de uma nova informação. Peraí, eu preciso entender sobre isso. E eu vivenciei o momento presente que o universo me ofereceu. Por isso que é necessário. Então a doutora Alessandra Souza, ela está aqui presente porque foi necessário. Ela vibrou no momento de informação. Vamos colocar o Alisson para colocar na live isso que a doutora Alessandra vai olhar. Ótimo, por isso que tudo está conectado. Nada é por acaso. Extremamente agradecida pelo conhecimento compartilhado. Também agradecido pela informação que você compartilhou. Beijão para você, Alessandra. Então vamos lá. Aí no decorrer dessa trajetória da nossa vida, quando nós passamos a vida com pressa, ansioso, sem vivenciar cada momento da vida, quando nós chegamos lá no final da trajetória do rio, o que acontece quando nós chegamos lá no final do rio? Todo rio, alguns rios irão cair em outros rios, e ao final de tudo, isso vai desembocar em uma foz, que cai ou em um rio ou cai em um mar. E esse mar vai revelar a nossa consciência no final dessa trajetória de vida, que é o desencarne, que é o final da vida. Então as pessoas que levam a sua trajetória de vida de uma forma não harmônica, vivenciando para os outros e não para ele mesmo, não curtindo cada momento da vida presente de forma a que o universo nos convida, ao que o mundo nos convida, não esse mundo em que nós vivemos, principalmente o mundo capitalista. Quando somos convidados a contemplar o sol, quando somos convidados a contemplar a fala de um amigo e dar ouvidos e escutar, estamos sendo convidados a isso porque isso irá nos proporcionar informações que serão úteis no nosso caminhar, na nossa trajetória.
quando não damos atenção ao que o universo nos oferece, ao que o universo nos convida para o momento de reflexão, de aprendizado, não precisa ser somente através de uma fala, de uma conversa. Pode ser através de um momento de introspecção, de silêncio. O silêncio, muitas das vezes, ele nos ensina mais do que a própria fala. Então, quando entramos em um processo de silêncio da alma, isso significa que estamos dando tempo a nós mesmos, estamos dando tempo a nos escutar. E o universo, o tempo inteiro, nos convida a isso. Quando vamos dormir todos os dias, o processo de desdobramento é isto. É o momento em que você tem que esquecer o que você vivenciou durante o dia, limpar. Existe um momento de gratidão por causa disso. Foi um dia de aprendizado? Claro. Devemos tirar o proveito deste aprendizado e agradecer. Às vezes pode ter sido um dia em que não foi tranquilo para você, em que algumas informações que vieram até você lhe tiraram a paz naquele momento. Mas se você permite que essa paz não esteja presente, você tem que acordar e entender que você não pode levar isso para a sua cama, para o seu sono. Porque você perpetuará essa desarmonia durante o seu desdobramento. Por isso que é importante você cuidar. Cuidar do que você aceita para você. Muitas das vezes as pessoas elas trazem informações, muitas vezes de forma não harmônica, né? Como uma tempestade, como algo que vai lhe tirar a paz, e você aceita isso para você. Verdades das pessoas que não condizem com a sua verdade e que você acha que se referem a você. Então, quando alguém lhe diz algo que não lhe agrada e que você sente que realmente isso não é importante para você, você tem que aprender a filtrar e não levar isso para casa. E no final do dia, entrar em um momento de paz consigo mesmo, porque durante o sono você fará um momento de introspecção e aprenderá novas coisas em desdobramento, se preparando para um novo dia. Então, filtrar, cuidar do que vem até você e vibrar por isso é importante na sua trajetória. Através dessa consciência do seu momento presente, se você está bem ou não, e quanto o ambiente é importante para você, isso irá pesar muito no seu projeto de vida, na sua trajetória de vida. Que ao finalizar essa trajetória de vida, lá na foz deste rio, lá na finalização, quando você deságua em um mar, em um oceano, que representa a consciência do coletivo, a que você finaliza, a que você se integra no final, você irá se integrar a essa consciência de forma tranquila, sem anseios de voltar atrás, sem culpas de rever algo que ficou para trás. Então, carregar culpas, raivas do passado atrapalha nessa trajetória da vida. Então devemos ter a consciência disto, de que tudo que nós carregamos que causa um desequilíbrio, uma desarmonia na nossa alma, e isso irá repercutir lá no final da nossa trajetória, porque nós não conseguimos nos desapegar destes vícios, dessas dores, desses rancores, dessas mágoas que nos atrapalharam. E nós conseguimos fazer isso quando temos amor a nós mesmos, quando temos respeito a tudo e a todos. Só que para nós termos respeito a tudo e a todos, temos que ter respeito e amor a nós mesmos. Se nós conseguimos compartilhar isso com os outros, significa que temos isso em nós. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Foi muito boa essa live, gostei muito. E essa live, trajetória de vida, ela pode ser trabalhada também no círculo da vida, em psicoterapia também. Várias vezes nós colocamos isso em círculo da vida. E as pessoas elas podem ter uma exata noção em como elas estão levando a vida delas. Quando nós convidamos as criaturas, as subpersonalidades que vão vivenciar naquele momento, naquela psicoterapia sistêmica sobre a vida da pessoa. O que eu quero para essa vida? Qual a minha trajetória de vida? Por que a minha vida está dessa forma? Estas criaturas irão manifestar como está este caminhar desta alma. Tá bom? Então, beijão para vocês. Até a próxima live. Fiquem com Deus. Abração.